O empresário foi até a casa de sua faxineira após o trabalho, mas o que ele encontrou ali mudou tudo para sempre. Gabriel parou o carro no meio do deserto e desceu sem entender por que Renata estava ali, segurando aquele menino nos braços. Ele olhou para ela e sentiu que algo estava muito errado. Gabriel deu mais 2 passos em direção a ela e parou quando percebeu que Renata tremia inteira, segurando o menino contra o peito, como se ele fosse a única coisa que a mantinha de pé naquele momento. O vento do deserto jogava poeira contra as pernas dele, enquanto ele tentava entender o que estava acontecendo ali, no meio daquele lugar vazio e quente, onde não deveria haver ninguém naquela hora da tarde. Ele tinha saído do escritório mais cedo, porque precisava conversar com ela sobre algo importante, mas quando ligou ninguém atendeu e ele ficou preocupado, porque Renata nunca falhava em atender. Então ele decidiu ir até a casa dela. Mas quando chegou lá, a vizinha disse que tinha visto ela saindo de manhã cedo com o filho e uma mala pequena em direção à rodoviária, e aquilo não fazia sentido algum. Ele pegou o carro e começou a procurar por ela, até que recebeu uma mensagem no celular de um número desconhecido com uma foto mostrando Renata e o menino parados naquela estrada de terra. E embaixo da foto estava escrito um endereço sem mais explicação. Gabriel sentiu o coração acelerar, mas não hesitou em colocar o endereço no GPS e dirigir até chegar naquele lugar abandonado, onde ela estava com o rosto marcado pelo cansaço e pelo medo. O calor era intenso e o sol batia forte, mas ele nem percebia, porque toda a atenção estava focada em entender quem tinha trazido Renata até ali. "Renata, o que você está fazendo aqui?" Gabriel falou, tentando manter a voz calma, mas ela não respondeu, e apenas apertou o menino com mais força, enquanto lágrimas desciam pelo rosto dela. Ele deu mais um passo, mas parou quando viu que ela recuava, como se tivesse medo dele. E aquilo doeu, porque em 5 anos ela nunca tinha demonstrado medo da presença dele. A estrada estava completamente vazia, exceto pelo som do vento que balançava os cactos e levantava nuvens de areia. Gabriel olhou ao redor procurando alguém, mas não viu ninguém. E aquilo deixou tudo mais perturbador, porque significava que quem tinha trazido ela estava observando de longe. Ele voltou a olhar para Renata, tentando encontrar alguma pista sobre o que estava acontecendo. O menino continuava quieto demais, com o rosto escondido no pescoço da mãe e apenas os dedinhos agarrados na roupa azul do uniforme. "Por favor, me diga o que está acontecendo." Gabriel continuou, e Renata finalmente levantou o rosto e olhou nos olhos dele. Foi quando ele viu que não era apenas medo, mas também vergonha e culpa, como se tivesse vivenciado algo terrível. "Eu não queria que o senhor viesse até aqui," Renata finalmente falou, com voz fraca e trêmula. "Eu só queria ir embora antes que fosse tarde demais. Mas eles me encontraram e disseram que se eu não falasse com o senhor, iam contar tudo para todo mundo." Ela parou para respirar e Gabriel sentiu o estômago revirar, porque começava a entender que aquilo era muito maior do que imaginava. Gabriel se aproximou devagar com as mãos levantadas e, quando estava perto, parou esperando que ela continuasse. O coração dele batia rápido e a sensação de que algo sério estava prestes a ser revelado tomava conta dele. Renata respirou fundo várias vezes, juntando coragem para falar. 7 anos atrás eu trabalhava em outra cidade numa casa de uma família rica, ela começou. E Gabriel percebeu que seria longo. A família era complicada, segundo ela contou. O marido viajava sempre e a esposa sofria de uma tristeza profunda que nenhum médico curava. Ela passava os dias trancada no quarto tomando remédios. E Renata cuidava do filho pequeno de 3 anos e de toda a casa. Um dia, a mãe do menino saiu do quarto, dizendo que ia levar o filho ao parque. Renata achou estranho, mas pensou que era sinal de melhora, então deixou. As horas passaram e eles não voltavam. O marido chegou de viagem à noite e ficou desesperado ligando para a polícia.
Passaram 2 dias até acharem o carro abandonado perto de um rio, com um menino dentro sozinho, com fome e assustado. Mas a mãe tinha desaparecido completamente. A polícia procurou por semanas, mas nunca encontrou a mulher. O marido, destruído, precisava culpar alguém e escolheu Renata, dizendo que ela tinha sido irresponsável em deixar a esposa levar a criança. Ele a processou e espalhou que ela era negligente. O nome dela saiu nos jornais e as pessoas a reconheciam na rua com raiva. Ela perdeu tudo. Com um filho pequeno de 2 anos, ela precisava trabalhar. Então pegou as economias e se mudou para longe, onde ninguém a conhecia. Mudou o nome em alguns documentos, cortou o cabelo diferente e fez tudo para não ser reconhecida. Foi quando chegou aqui e Gabriel a contratou há 5 anos sem fazer perguntas. Pela primeira vez eu consegui respirar de novo, Renata disse com gratidão. O senhor sempre me tratou com respeito e nunca me fez sentir menos importante. Eu criei meu filho em paz. Ela limpou o rosto com a manga. Gabriel ouvia em silêncio, processando cada detalhe daquela história dolorosa. Mas há 3 semanas recebi uma carta dizendo que alguém tinha descoberto quem eu era e exigia 50 mil reais para não contar nada. Renata explicou tensa. Ela não tinha o dinheiro. Então decidiu fugir. Ia partir hoje. Mas quando saiu de casa, 2 homens estavam esperando. Eles a colocaram no carro e trouxeram até ali, dizendo que ela precisava contar tudo para Gabriel, porque ele merecia saber. Mandaram a mensagem com a foto e disseram para esperar. Eles disseram que o senhor tinha direito de saber quem eu sou. Renata terminou, esperando ver raiva, mas viu compreensão. Gabriel ficou em silêncio enquanto o vento soprava. Ele olhou para ela e para o menino assustado, e então colocou as mãos nos ombros dela com firmeza. Renata, você não tem culpa do que aconteceu, Gabriel disse com voz firme. Aquela mulher estava doente e precisava de ajuda que não recebia. O marido era responsável por garantir tratamento adequado. Ele continuou, e viu lágrimas diferentes nos olhos dela. O que ele fez foi injusto. Ele precisava culpar alguém e escolheu você. E essas pessoas agora são criminosos, ganhando dinheiro com seu sofrimento. Ele disse, olhando ao redor. O senhor não vai me mandar embora? Ela perguntou trêmula. Jamais, ele respondeu. Você é honesta e dedicada. Você e seu filho fazem parte da minha vida e eu protejo quem faz parte dela. Ele disse, e ela relaxou um pouco. Ele a guiou até o carro e abriu a porta para o menino. Renata hesitou, mas acomodou o filho colocando o cinto e beijando a testa dele. Gabriel fez sinal para ela entrar na frente e foi para o motorista. Ligou o motor aliviado, mas quando olhou pelo retrovisor, viu um carro preto parado com vidros escuros. Ele não disse nada, mas começou a dirigir. Porém, o carro preto começou a seguir, mantendo distância calculada. Renata percebeu e olhava com medo crescente no peito. Eles estão nos seguindo, ela disse tensa. Gabriel pegou o celular e entregou para ela sem tirar os olhos da estrada. Liga para Adriano e diz que preciso de ajuda urgente. Estou sendo seguido na estrada do deserto. Ele instruiu com voz controlada, mas firme. Ela discou, tremendo, e colocou no viva voz. Depois de 3 toques, alguém atendeu. Gabriel, que surpresa! Adriano disse alegre do outro lado, mas Gabriel foi direto sem perder tempo. Preciso de ajuda agora. Estou sendo seguido por um carro preto na estrada do deserto. Estou com 2 pessoas comigo e a situação é séria. Ele falou alto e o tom do amigo mudou completamente. Já estou rastreando sua localização. Você está a 15 minutos da estrada principal. Vou mandar uma equipe para te encontrar no cruzamento, Adriano disse. E Gabriel ouviu o som de teclas sendo digitadas rapidamente. Os minutos seguintes foram tensos, enquanto Gabriel dirigia o mais rápido que conseguia na estrada de terra. De repente, o carro preto acelerou e ficou colado no para-choque traseiro, fazendo Renata soltar um grito de susto. Eles estão muito perto.
Ela gritou olhando para trás, onde o menino continuava quieto, mas com os olhos arregalados de medo, o carro preto acelerou ainda mais e ficou lado a lado com o carro de Gabriel. Ele viu um homem de uns 40 anos, olhando diretamente para ele, fazendo gestos para que parasse, mas Gabriel ignorou e continuou dirigindo. O carro preto então acelerou brutalmente e cortou o caminho à frente, forçando Gabriel a frear com força. O carro derrapou na terra solta, mas ele conseguiu manter o controle parando completamente. O carro preto havia bloqueado a estrada alguns metros à frente, e Gabriel olhou pelo retrovisor procurando uma rota de fuga, mas a estrada era estreita demais, com pedras grandes dos dois lados. "O que eu faço?" Gabriel perguntou para Adriano pelo telefone que ainda estava no viva-voz. "Tranca todas as portas e não sai do carro. Minha equipe está a 6 minutos de distância." Adriano instruiu rapidamente e Gabriel imediatamente acionou a trava central. 2 homens saíram do carro preto e caminharam em direção a eles, com passos lentos e calculados. Um deles bateu no vidro do motorista com os nós dos dedos, fazendo um barulho alto. "Abre a porta!" o homem disse com voz abafada, mas audível. Gabriel olhou para frente sem fazer nenhum movimento. O segundo homem foi até o lado de Renata e também bateu no vidro, fazendo ela pular de susto no banco. O primeiro homem caminhou até a frente do carro, ficando parado olhando para Gabriel através do para-brisa. "Você está cometendo um erro. Nós só queríamos que a verdade fosse contada e agora a verdade já foi contada. Podem ir embora em paz", o homem disse. Mas Gabriel não acreditou em uma única palavra. O som de sirenes começou a ficar audível à distância e os 2 homens olharam para trás com expressões tensas. Eles trocaram um olhar rápido entre si, e o primeiro se aproximou do carro de Gabriel, novamente batendo no vidro uma última vez. "Isso não acabou. Vocês podem ter ajuda chegando agora, mas nós vamos voltar e da próxima vez não vai ser tão fácil assim", ele disse com voz baixa e ameaçadora antes de os 2 correrem de volta para o carro preto. O carro saiu em alta velocidade, levantando uma nuvem enorme de poeira, que cobriu tudo por alguns segundos. Quando a poeira baixou, 3 carros chegaram em alta velocidade. 2 eram carros pretos, com o logo da empresa de segurança, e o terceiro era uma viatura da polícia com as luzes piscando. Os carros pararam ao redor, formando uma barreira protetora, e várias pessoas saíram rapidamente. Gabriel finalmente destravou as portas e saiu sendo imediatamente recebido por Adriano, que tinha vindo pessoalmente. Renata saiu do carro e pegou o filho no colo, abraçando ele com força, enquanto chorava baixinho de alívio. Um policial se aproximou dela e começou a fazer perguntas sobre os homens e sobre o carro preto. Gabriel contou tudo para Adriano desde o começo e viu a expressão do amigo ficar séria e preocupada. "Eles disseram que isso não acabou e que vão voltar", Gabriel disse, e Adriano colocou a mão no ombro dele com firmeza. "Não vão voltar porque eu não vou deixar. Vou colocar minha melhor equipe para investigar quem são esses homens e o que realmente querem", Adriano respondeu. Gabriel olhou para Renata, que ainda estava sendo questionada pelo policial, e então voltou a falar com o amigo. "Ela não tem para onde ir. Ela ia fugir da cidade porque estava sendo chantageada. Ela não tem família aqui e não tem como se proteger sozinha", Gabriel explicou. E Adriano acenou com a cabeça, mostrando que entendia completamente a gravidade da situação. "Então ela vai ficar na sua casa, sob proteção da minha equipe. Vou colocar seguranças na sua propriedade 24 horas por dia, até que essa ameaça seja completamente eliminada", Adriano disse, e Gabriel sentiu um peso sair dos ombros dele. Caminhou até Renata e esperou ela terminar de falar com o policial antes de tocar o ombro dela gentilmente. "Você e seu filho vão ficar na minha casa a partir de agora, com uma equipe de segurança protegendo enquanto resolvemos isso", Gabriel disse com voz firme mas gentil, e viu a expressão dela mudar de medo para algo que parecia esperança. "O senhor faria isso por mim?", Renata perguntou com voz baixa e cheia de emoção.
E você faz parte da minha vida, e eu protejo quem faz parte dela. Gabriel respondeu, e ela o abraçou com o braço livre, enquanto o outro segurava o filho. Eles entraram no carro, escoltados pela equipe de Adriano, e seguiram em comboio até a casa de Gabriel, que era grande e cercada por muros altos. Quando chegaram, Adriano posicionou seguranças em pontos estratégicos e garantiu que tudo estava seguro antes de se despedir. Gabriel levou Renata até um quarto confortável no andar de cima e ajudou ela a acomodar o menino na cama, que estava exausto.